Muitas vezes a gente acha que evoluir é ganhar superpoderes ou viver em estado de êxtase o tempo todo, mas a evolução da consciência, pessoal, é muito mais silenciosa, é muito mais discreta. Ela acontece nas pequenas escolhas do nosso dia a dia e no jeito que a gente passa a reagir ao que o mundo joga no nosso colo. Então a evolução não é, digamos, um salto, é uma construção de cada minuto. E hoje eu quero conversar com você sobre como identificar se a sua alma está realmente subindo de degrau ou se você está apenas, digamos, repetindo ciclos antigos com uma roupagem nova. Então, se você sente que não se encaixa mais em certos lugares ou conversas, pode ser que o seu espírito esteja pedindo passagem para uma nova fase. Bom, pessoal, é essencial a gente identificar esses sinais para não cair na armadilha da autocobrança excessiva ou da sensação de estagnação. Então, saber que você está progredindo traz uma segurança emocional que nenhuma conquista material consegue te dar. Então, entender o seu progresso é o melhor remédio para a ansiedade de querer ser perfeito. Então nós vamos analisar esses marcos do amadurecimento espiritual para que você tenha um porto seguro. E saiba que as crises que você enfrenta hoje são, na verdade, dores de crescimento de uma consciência que não aceita mais viver no raso. O primeiro sinal de que a sua consciência está evoluindo é a mudança radical nas suas prioridades e no que você tolera ao seu redor. Você começa a perceber que certos ambientes e conversas que antes eram normais agora parecem pesados ou sem sentido. O seu silêncio passa a valer mais do que ter razão em uma discussão. Se a gente olhar para o que Allan Kardec explica em O Livro dos Espíritos, especialmente na questão 918, sobre as provas da elevação moral, a gente vê que o desinteresse pelas futilidades é um marco claro de progresso. Você não sente mais necessidade de provar nada para ninguém e prefere a paz de estar sozinho do que a agitação de estar em má companhia. A solidão se transforma em solitude produtiva e necessária. Essa necessidade de se afastar do barulho do mundo para ouvir a própria voz interna é o espírito buscando sintonias mais refinadas. É como se o seu rádio interno estivesse trocando de estação para captar frequências mais limpas, onde o julgamento alheio perde a força e a sua integridade pessoal passa a ser o seu bem mais precioso. Outro sinal muito forte é quando a sua percepção sobre o erro alheio muda da condenação para a compreensão. Pessoal, você para de apontar o dedo e começa a entender que cada um está entregando o que tem no momento. Cada um só pode dar aquilo que tem no coração, de acordo com seu próprio nível de evolução, claro. A paciência com o limite do outro é o termômetro da sua própria evolução. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre a caridade benevolente, a gente aprende que a verdadeira superioridade não se impõe. Ela se manifesta pela indulgência com as imperfeições dos outros. Quando você para de se irritar com a ignorância ou com a maldade alheia, é porque a sua consciência já entendeu que o mal é apenas a ausência do bem e que o tempo de cada um é sagrado. Você passa a olhar para o mundo com os olhos de quem busca ajudar e não de quem quer julgar. Essa mudança de perspectiva traz um alívio imenso para a sua saúde mental, porque você retira das suas costas o peso de querer consertar o mundo à força. Você entende que a única pessoa que você realmente tem o poder de mudar é você
mesmo e que o seu exemplo fala muito mais alto do que qualquer sermão ou crítica. Um sinal que muita gente confunde com desânimo, mas que na verdade é maturidade, é a aceitação serena das provas da vida. Você para de perguntar "por que comigo?" e começa a perguntar "para que isto está me servindo?" A sua capacidade de manter a calma no meio da tempestade mostra o tamanho da sua fé. Se a gente estudar as obras de André Luiz, como o livro E a Vida Continua, fica muito claro que o espírito consciente sabe que nada acontece por acaso e que cada dificuldade é uma ferramenta de burilamento. Você começa a encarar os desafios não como castigos, mas como oportunidades de exercitar virtudes que ainda estão em semente. O seu equilíbrio emocional deixa de ser dependente do que acontece lá fora. Essa estabilidade interna é sinal de que o seu perispírito está se tornando mais denso contra as influências negativas e mais sensível às inspirações dos mentores. Você passa a confiar no fluxo da vida e percebe que, mesmo nas perdas, existe um ganho espiritual que os olhos físicos ainda não conseguem enxergar, mas que a sua intuição já confirma como uma paz que excede todo o entendimento humano. O quarto sinal é o aumento da sua autoobservação e o desejo sincero de reforma íntima, sem a necessidade de chicotadas mentais. Você começa a notar os seus próprios deslizes, o seu orgulho e a sua vaidade de um jeito mais honesto e menos dramático. Identificar a própria sombra sem medo é o primeiro passo para a verdadeira luz. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, a gente aprende que evoluir não é se punir, mas se educar com carinho e também com firmeza. Você passa a ser o seu próprio observador e consegue frear o impulso negativo antes mesmo dele virar palavra ou ação. Então a vigilância mental se torna um hábito natural e não uma obrigação pesada. Esse estado de vigiai e orai constante mostra que a sua consciência não está mais no automático. Você assumiu o leme do seu barco espiritual. Você percebe que o seu bem-estar depende da qualidade dos seus pensamentos e passa a selecionar o que entra na sua mente com o mesmo cuidado com que seleciona o que coloca no prato. Essa autossugestão espiritual é a prova de que você está saindo da infância da alma e entrando na maturidade do espírito consciente e também responsável. Por fim, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, o quinto sinal é uma vontade incontrolável de ser útil e de simplificar a vida para que o essencial apareça. Olha, você começa a sentir que a felicidade real está em servir e em diminuir a bagagem que você carrega. O desejo de ser importante é substituído pelo desejo de ser útil. Em A Gênese, Allan Kardec descreve que a nova geração de espíritos na Terra será marcada pelo sentimento de fraternidade e solidariedade ativa. Se você sente que a sua vida só faz sentido quando você contribui para o bem de alguém, a sua consciência está sintonizando com a era de regeneração. A sua conexão com o todo se torna mais forte do que o seu apego ao eu. Você passa a sentir gratidão pelas coisas simples, como o sol, o ar e os afetos sinceros, e percebe que a verdadeira riqueza é aquela que a gente leva dentro da gente quando o corpo fica para trás.
Então essa percepção da transitoriedade da matéria e da eternidade do espírito é o selo final de que você despertou. Você já não vive mais para as aparências, mas para a verdade. E essa verdade é o que finalmente te liberta para voar mais alto e viver com plenitude absoluta no aqui e no agora. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. E se você gostou desse nosso conteúdo, eu queria te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, dar um joinha no nosso vídeo, comentar, compartilhar e apertar o sininho das notificações na opção todas, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!